Bom dia, amigos da Sala 57. Que alegria conversar com você nesta manhã de sexta-feira. Hoje, quero refletir com você um pouquinho sobre o capítulo 29 do livro de 2 Crônicas. Esse é o capítulo que fala sobre o reinado de Ezequias. Ezequias ele começa a reinar com 25 anos de idade e ele faz o que era reto aos olhos do Senhor. E uma das primeiras ações que Ezequias toma durante o seu reinado é entrar no templo, abrir a porta do templo, restaurar a porta do templo e conduzir os sacerdotes e os levitas a uma reforma espiritual e a reconstrução de toda a adoração e a restituição dos sacrifícios que eram feitos no templo que Deus havia ordenado a Moisés. Foi uma linda festa espiritual, tão bela quanto as que estamos acostumados a ver ao longo do livro de Crônicas e Reis. Você e eu temos visto os altos e baixos do povo, momentos em que eles estão próximos a Deus, isso porque o rei os leva para perto de Deus, e momentos em que eles se afastam de Deus, também quando o rei ou a rainha são pessoas idólatras. Mas Ezequias, ele tem no seu coração o desejo de levar o povo a viver uma intimidade com Deus, assim como Davi e outros reis bons fizeram, para que a ira de Deus se afaste deles e para que o povo voltasse a ser abençoado de uma forma sobrenatural, como era o que Deus estava disposto a fazer. Essa reforma e essa restauração espiritual acaba tendo um papel muito importante durante o reinado do rei Ezequias. E assim o povo, no início desse período, goza de grandes bênçãos espirituais. Eu gostaria de refletir com você, especialmente no verso 3 desse capítulo, porque ele me chama muito a atenção e eu gostaria de que, através dele hoje, o Espírito Santo fale ao nosso coração. Diz o seguinte: pois ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Você consegue imaginar um templo que era dedicado à adoração a Deus fechado? Veja como isso parece ser um grande absurdo. Todo aquele templo, toda aquela construção magnífica que nós vimos Salomão construindo, e que no próprio livro de Crônicas, né, no capítulo 6, 2 Crônicas 6, na verdade 2, 3, 4, 5 e 6, nós encontramos ali o período da construção, da magnitude, do esplendor que tinha aquele templo. E encontramos a glória de Deus se manifestando na consagração. Agora, aquele que era o maior sinal da grandeza de Israel, aquele que era o maior sinal da presença de Deus ali no meio do povo, estava fechado. O templo estava fechado. O templo havia sido abandonado como uma casa velha, como uma morada que não tinha mais utilidade. Eu fico imaginando as pessoas passando e olhando aquele templo fechado e se perguntando o que era isso aqui? Ou por que isso aqui não é mais utilizado, uma construção tão grande? Não estava sendo utilizado da forma correta porque a adoração ao Deus verdadeiro havia sido abandonada. Então, tudo que lembrava ao Deus verdadeiro havia sido deixado de lado, inclusive todos os rituais que aconteciam no santuário. Tanto é verdade que houve a necessidade de Ezequias conduzir os sacerdotes e o levita a um período de santificação e purificação que passa de mais de 7 dias, até mesmo para que eles pudessem purificar o templo, para tirar de dentro do templo tudo que de imundo havia, tudo que denegria a adoração, tudo que trazia desonra ao nome de Deus. As Escrituras, elas trazem para nós lições muito importantes.
O apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, ele diz que você e eu somos o templo vivo do Espírito Santo, morada de Deus. E a minha mente, enquanto estava lendo esse texto, foi levada a uma seguinte pergunta: será que eu, como um templo do Senhor, estou também com as portas fechadas? Será que a minha adoração já se encerrou? Será que o meu processo de atratividade das pessoas virem e verem o meu Deus já está fechado, está encerrado? Queridos, muitas pessoas elas cometem o grande erro de pensar que o fato delas terem aceito a Cristo como seu Senhor e Salvador é o ponto final da jornada. E muitas pessoas, infelizmente, por mais que escutem que precisam compartilhar o Evangelho, que precisam conduzir outras pessoas aos pés de Cristo, elas se fecham. São como o templo que as portas estão fechadas. Pessoas que não se abrem para receber o necessitado, pessoas que não se abrem para receber aqueles que estão perdidos, pessoas que não se abrem para acolher, pessoas que não se abrem para mostrar o Deus vivo que vive e habita na vida delas. Talvez alguma dessas pessoas se fecham porque realmente, de fato, não percebem o Deus vivo habitando nelas. Você consegue imaginar o templo de Israel fechado, aonde a adoração a Deus não existia? Agora, será que a minha vida e a sua vida também não está parecendo um templo cujas portas estão fechadas? E veja, um templo com a porta fechada naquela época era simplesmente impossível de ver o que de belo havia dentro. Era simplesmente impossível de ver a adoração que acontecia lá dentro. Da mesma forma, você e eu hoje, se formos moradas de Deus, mas fechadas, como as pessoas vão enxergar esse Deus? Como essas pessoas serão conduzidas a Ele? Como essas pessoas serão transformadas por Ele? Entenda, a missão atrativa, ela acontece dentro da minha vida e dentro da sua vida e através da nossa vida. Por isso, eu gostaria de levar você hoje a essa reflexão. Que tipo de templo é você? Um templo com as portas fechadas? Ou um templo com as portas abertas? E enquanto eu gravo aqui agora, o Espírito impressiona a minha mente a dizer para você o seguinte: veja, houve um tempo em que o templo de Israel, ele havia tanta glória, tanta majestade, que as portas eram abertas, que vinham pessoas de todos os reinos. Assim, talvez você e eu tenhamos vivido momentos no passado em que a nossa vida exalava o bom perfume de Cristo, em que o nosso templo, né, a nossa vida atraía muitas pessoas. Porém, essa glória do templo de Israel não permaneceu para sempre. Ela teve um momento de declínio e um momento em que as portas estavam fechadas. Assim somos você e eu. O fato de ter acontecido algo majestoso, grandioso através da nossa vida no passado, não quer dizer que hoje seja exatamente igual. Talvez aos poucos fechamos um pouquinho, fechamos uma porta e agora, quem sabe, as duas estão fechadas. Mas ao olhar hoje a história, a atitude do rei Ezequias, nós entendemos aquilo que precisamos fazer para que o Espírito abra novamente essas portas da nossa vida, para que assim ele brilhe como um grande farol na nossa vida para impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Que tipo de templo é você? Um templo com as portas fechadas ou com as portas abertas? O meu desejo é que hoje o Espírito Santo seja aquele que abra, seja aquele que transforme, seja aquele que reforme, para que você seja um templo vivo, glorioso, irradiando a luz do teu Cristo. Um grande abraço, uma ótima sexta-feira e amanhã nós nos falamos aqui na nossa sala 57.